O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os porquês. Por que você não casou ainda? Por que a sua vida econômica não está como você gostaria? Por que você não está tendo o sucesso que esperava? Por que as coisas não estão indo bem para você? Por quê? Queria que você visse esse vídeo até o final, porque você vai ter os seus olhos espirituais abertos, tá? Para que você possa entender o que nós vamos explicar. Para começo de conversa, ninguém está preparado para perder nada na vida. Ninguém está preparado para passar por situações que ela não esperava passar, que ela foi pega de surpresa, né? A vida não é fácil para ninguém. Mas a verdade é que quando coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos, então nós começamos a questionar. Então nós questionamos as pessoas que devem ser questionadas, o porquê. Nós questionamos a palavra de Deus, nós questionamos o próprio Deus. E você pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Essa semana, alguém me enviou uma mensagem dizendo assim, perguntando, né, como é possível uma pessoa que serve a Deus morrer de câncer, por exemplo, se Deus tem o poder de curar qualquer doença, qualquer enfermidade? Então você observa que existem muitas perguntas, né, sem respostas. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Deus, Ele faz, Ele opera milagres, Ele mostra o seu poder para nós, para cada um de nós, mas existem coisas que Deus não mostra e existem coisas que Deus não revela para nós. E é aí que surge a interrogação, porque ninguém está preparado para passar por determinadas situações. Então, ela começa a se questionar, mas o questionamento é apenas para mostrar a frustração dela, para mostrar a tristeza dela, por ela estar passando por aquilo, por ela estar enfrentando aquilo. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que foi Jó. Jó, ele estava servindo a Deus, ele estava fazendo a coisa certa, a palavra diz que ele se desviava do mal, e mesmo assim, ele foi pego de surpresa por um monte de desgraças e coisas ruins que aconteceram, e ele não estava preparado ou não estava esperando tudo aquilo de ruim acontecer. Mas ele tinha estrutura e maturidade espiritual para viver aquele momento difícil, eu diria para passar por aquele processo e alcançar a vitória dele no final, a bênção dele. E agora eu me dirijo a você que está nessa situação. Aliás, escreva aqui agora nos comentários, a palavra-chave de hoje é o título do vídeo, por quê? Por quê? Põe o seu nome, eu sempre oro pelas pessoas que têm os nomes aqui, coloque o seu nome nos comentários e na frente a palavra por quê. Por quê? Por que ainda não aconteceu o que você esperava que acontecesse? Por que ainda o seu sonho não se realizou? Tantos porquês. Voltando a Jó, a palavra diz que ele perdeu os filhos, perdeu a família, né? Conservou apenas a esposa, perdeu os bens materiais, mas ele não perdeu a sua fé. Ele manteve a sua fé. Mas aí você pergunta, por que isso aconteceu? Por que Deus deixou esse tipo de coisa acontecer com o servo dele? Que é a pergunta que nós temos hoje. Eu oro, eu busco a Deus. Por quê? Por que eu perdi? Por que eu sofri essa enfermidade? Por que eu sofri esse acidente? Por que eu perdi o meu filho para a morte? Por que eu perdi minha mãe? Orei tanto por ela, para Deus dar saúde, curar, libertar. O que aconteceu? Por que a minha oração não foi ouvida? Vou falar uma coisa para você. Deus nunca deu resposta para Jó o porquê que ele permitiu acontecer tudo de ruim que aconteceu com Jó.
Mas Deus não deu a resposta, mas honrou e abençoou a Jó no final de tudo. Ele saiu por cima. E é o que vai acontecer com você. Você pode não ter resposta. E eu também não tenho resposta para te dar. O porquê de muitas coisas. E Deus também não dá resposta para tudo. Até porque ninguém tem resposta para tudo na vida. O único que tem resposta para todas as coisas na vida é Deus. Mas uma coisa eu digo para você, da mesma maneira que Deus não deu a resposta para Jó, mas abençoou ele em dobro no final, é o que Deus vai fazer com você. Porque, sinceramente, a coisa mais difícil que eu considero no Evangelho, já falei sobre isso em outros vídeos, não é a perseguição, não é a injustiça, não é passar por situações que às vezes a pessoa ela passa diariamente no seu dia a dia. Servir Jesus é difícil por causa disso. Eu penso que a coisa mais difícil que acontece com um cristão que serve a Deus é ele viver uma ou mais situações sem resposta, sem entender por quê. Ele vive aquilo e ninguém sabe dizer por que ele está passando por aquilo. Pode existir especulações, tá? Pode existir pessoas tentarem adivinhar. Não, talvez seja por isso, talvez seja por aquilo. O único que sabe é Deus. Então, a parte mais difícil de viver a fé é isso. É você confiar em Deus, é você confiar no poder de Deus, na palavra de Deus, sem entender o que está acontecendo com você. E essa é a importância, porque muitas pessoas, elas são vencedoras aos olhos de Deus, porque elas se mantêm na fé e a honra vem, a honra chega. Deus, Ele quer lhe honrar, Deus, Ele quer lhe abençoar, Ele está buscando você. A prova é que você está vendo esse vídeo. Quero até aproveitar e falar, se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscrever, é grátis, você não paga nada. Do lado tem um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. E, sobretudo, você deve colocar na mão de Deus situações que você não entende, porque Ele está preparando a vitória para você. Não duvide disso, não perca a sua fé, porque as pessoas, elas buscam porquês e ela começa a duvidar do poder e da grandeza de Deus, um erro que muita gente comete. Por que eu não me casei ainda? Porque Deus está preparando o melhor para você. Mas eu estou ficando velha. Não olhe para a sua idade, não. Para Deus não tem idade. Eu estou ficando velho. Não considere o tempo. Mas eu não alcancei o sucesso financeiro que eu gostaria. Deus vai colocar você onde você tem que estar. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua casa. Mas eu ainda não tenho meus sonhos realizados. Eles vão se realizar, porque Deus trabalha em seu favor. Então, jamais abra mão desse aprendizado que você acabou de receber agora. E se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com outras pessoas que precisam saber o que você acabou de saber. E aqui embaixo tem um joinha, gostei. Clique nele, dê o seu like, uma vez só. Você clicou no joinha, você manda uma mensagem positiva para o YouTube e outras pessoas vão assistir esse vídeo também.